Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo de Mãe. Bem-vindos aí todo mundo. Mais um programa especial com a Liana. Muito bom ter vocês aqui de novo. Muito bom ter a Liana aqui. A gente já vai falar daqui a pouco sobre mais um assunto de interesse em comum, né? A gente sempre aprende muito aqui. Mas antes a gente quer falar sobre os nossos queridos patrocinadores. Vamos começar falando aqui, obviamente, vocês já perceberam esses nossos looks maravilhosos. Diferenciados. Nossa! A gente quer falar sobre a Zayas Curve, né? A nossa nova parceira que chegou arrasando. Já não tem quem olhe os looks e não fale assim, meu Deus, tô chocada, né, amiga? É uma parceirona nossa, Yamai, muito querida. Convido vocês a conhecerem o Instagram da loja, acompanhar as novidades, porque ela posta todos os dias nos stories, no feed, sempre atualizando a gente, valores, informações. E ela é muito simpática, vão lá e conversem com ela. Vocês já viram aqui que eu já tô com um lookinho mais de inverno? Porque chegaram tantas novidades de inverno lá na loja que a gente fica até perdida, né? É difícil escolher. É difícil, é muito quentinho e, assim, é confortável. É aquela lã que, assim, vários invernos. Vários invernos. Porque isso aqui vai durar a vida inteira. Sabe aquelas roupas que a gente compra assim e nem se preocupa mais? Isso. E esse conjunto é legal, ó, já vou eu falar, né? Vocês vão ver lá no feed, mas ele é saia e camiseta assim, né, de lãzinha. Ai, pena então que não dá pra ver a parte de baixo aqui, né? Lá no feed. É suspense, né, amiga? Que é só um spoiler. E daí dá pra fazer várias combinações, né? Isso é muito legal também. E, gente, a Quimera Semijoias também sempre patrocinando a gente aqui, sempre valorizando aqui cada vez a gente mais brilhantes, fazendo mamães mais brilhantes também por aí. Então, vocês já viram que agora, mês de maio, elas estão cheias de novidades, né, dentro do Instagram da Quimera. Várias revendedoras novas, vendedoras com novos estilos também chegando aí. Então, é uma oportunidade para você também, se quer ser uma revendedora Quimera Semijoias. É uma oportunidade de chamar as meninas, a Kelly e a Evani. Elas são pessoas maravilhosas e elas vão te atender pessoalmente. É tudo um treinamento para vendas, não é simplesmente vendas, né? Sem uma estrutura por trás. Fora que as peças têm muitas qualidades. Eu mesmo sou... Fã de carteirinha. Meu Deus, há muitos anos atrás, as minhas peças duram muito tempo. Porque elas realmente são de qualidade. Eu dou realmente o meu braço aqui. Eu boto a minha mão no fogo. Isso mesmo. E aí, pra representar o nosso outro patrocinador, né, amiga? A 295, a gente tem a Liana aqui hoje dando um spoiler do look dela. Ai, gente. Fala aí pra nós. Apaixonada nas jaquetas, né? Eu sou suspeita, sou. Mas assim, eu não me considero uma pessoa consumista, mas eu saí da loja com 4 jaquetas. Pra quê? Deus! Variedade. Eu escolhi a moção. Mas acontece, essa aqui é tipo que agora tá gravando o programa também, precisa de look, a parte entendeu? de cima eu tô super realizada, porque a calça jeans a gente sempre tá, né? Assim, ó, tô aqui. Mas a jaqueta toda quentinha, de pelinho, forrada. Delícia. Porque às vezes o jeans não é quente o suficiente pro nosso friozão. Então já veio pra suprir essa necessidade de ser muito quente. Gente, até o bolso pelo jeans. Da jaqueta. Delícia, já esquenta. Apaixonada. Meu Deus. Até a Bibi deu jeito de achar a 295 Eu vi. dela lá. Que querido. Numa PP, só ajeitei a manguinha que ela, mãe, dá aqui, toda quentinha. Então, assim, peças realmente de qualidade, né? Muito a legal. gente realmente acredita na qualidade com bom preço. Uhum. E tudo que a gente deseja é que as pessoas vão lá e provem e realmente tirem a prova de que colocou no corpo, ganhou o coração. Vestiu, ganhou o coração. Porque realmente são assim... E acontece, né? Acontece, a gente é prova viva. E acontece. Eu só digo, a pessoa pergunta, né? Mas e aí, é bom, é legal? Eu disse, querido, só vai. Quando tu colocar a peça no corpo, vai ser impossível tu não levar. Isso mesmo. É assim, pronto. Isso mesmo. O nosso desafio é sempre que as pessoas provem, porque a gente sabe que promoveu a qualidade e o preço, né? Às vezes a loja é tão legal e as pessoas acham que os preços são inacessíveis, né? E é esse conceito que a gente quer transmitir, de um bom lugar, um ambiente legal, com espaço kids, tudo a cara aqui do Papo de Mãe, né? Que a gente realmente pode ir lá estar descansada, porque fechadinha, criança segura, não vai sair pra rua, realmente se diverte ali e o ambiente propício pra isso, né? Muito legal. A gente teve essa experiência também de levar nossas criancinhas lá, né? Foi, ficaram lá, se divertiram muito, fizeram uma baita pra olhar com calma, né? Provar. Muito bom. Provar de novo, provar mais uma, provar outra vez. Gente, nós estamos aqui com o nosso papo. Nós vamos fazer um papo, né, de parte 1, parte 2. Isso. Porque a gente teve várias
pessoas que conversaram lá com a gente, né, no Instagram. A Liana abriu, né, essa caixinha de perguntas lá pra saber que papo que vocês queriam aqui com a gente. Tive até reclamações que as pessoas falaram assim, eu nem vi, nem pude opinar. Eu falei que foi assim... Foi rapidão, né? A gente já deixa anotado, guardado para as próximas edições. Eu já falei, a gente já está considerando já, né, essas sugestões que nos deram e particularmente podem estar dando pra gente, porque a gente gosta de saber as demandas das pessoas também, né? É um programa de vida real, então a gente quer saber o que as pessoas estão precisando mais ouvir, trocar uma ideia com alguém com mais experiência, né? Ou às vezes coisas que, né, eu sempre digo, experiência não é uma questão nem de idade. Uma questão de caminhada mesmo, né? Se a gente está mais avançado na caminhada e pode trocar uma ideia, pensar. Então, tragam sempre, né, os feedbacks para nós do que já viram e daquilo que gostariam de ver, né? E esse assunto a gente já estava sentindo que ele precisava vir com maior intensidade, apesar de a gente pincelar durante os programas, mas ele precisava ser tema, né? Isso. E aí a gente vai falar hoje sobre... casamento após os filhos. Sim. Isso aí. Sim. É uma grande questão, né? Que as pessoas sempre têm essa dúvida. É uma grande questão também nas redes sociais, né? Trazidas. Então, como que fica depois do relacionamento marido e mulher? Porque muita realidade de muita gente é que as crianças ficam no mesmo quarto do que o casal. Fazem cama compartilhada e tudo mais. E o desgaste do recém-nascido dentro da casa. Isso também é uma coisa muito comentada, né? Isso mesmo. Como que fica o relacionamento marido e mulher? É verdade. Eu acho que parte 1, parte 2 vai ser pouco no sentido da amplitude desses assuntos, né? Porque são várias caixas de diálogo que a gente consegue abrir dentro disso. Eu sempre gosto de frisar o ponto de que a gente parte, né? De que homem e mulher casam, se constrói uma família. Os nossos princípios, os nossos pilares são fundamentados, né? Na palavra de Deus, na nossa fé, numa vida moral, íntegra, né? Monogâmica, Sim. De lealdade. Então, esses são... O casamento para a gente é isso. Então, a gente é importante, né? Até porque hoje em dia a internet é uma terra de ninguém, Traz né? um universo de Isso situações. mesmo. Então, assim, a gente deixar pontuado, né, meninas? Que a gente... A nossa liberdade de expressão está dentro dessa caixa de pilares, de princípios, que é o casamento para nós. Nós 3 somos casadas aqui. Quantos anos vocês têm de casada? Esse ano faz 5 anos. Casamento da pandemia. Casamento da pandemia. Esse ano a gente faz 9 anos. Ai, peraí que o Felipe que é bom com datas. Tô brincando. A gente vai fazer 17 anos. Em setembro. A gente casou em setembro. Eu faço aniversário dia 2, a gente casou dia 6. Você também, né? A gente casou dia 23 e eu faço aniversário dia 25 de julho. Porque tinha que ser no sábado, né? Era aquela coisa. A gente até casaria no dia de aniversário se não fosse dia de semana, né? Esperar até chegar no sábado pra mim não dava, sério. Tinha que ser aquele ano. Então a gente casou em setembro, né? 17 anos aí, 5 filhos. E, né? A Grazi já com 2 filhos, um na barriguinha e o Oliver, né? A Mel com a Lora e o Ravi. Então, a gente já passou por algumas etapas da caminhada do casamento, que é os primeiros passos do casamento, né? O recém-casado, que tem os seus desafios. E aí, eu acho que só dentro dessa esfera a gente tem um programa inteiro do recém-casado. E aí, né, depois do nascimento do primeiro filho, que dá aquele impacto, aquele choque mesmo, né? Porque por mais que nós tenhamos casado, mas o nosso marido, a nossa, né, e vice-versa, não é totalmente dependente da gente. Então, nós temos os desafios ali do encaixar as duas vidas, as duas famílias, as duas heranças culturais, as duas, né? Mas quando nasce o filho, a gente vê totalmente responsável. Se não cuidar, morre, né? Tipo assim, isso. É esse o nível de gravidade que a gente fica em choque, assim, né? deixa tudo de lado e vamos cuidar dessa criança. E eu, tipo assim, o primeiro momento é, tipo assim, o que é que eu fiz da minha vida? Depois é, meu Deus, como eu vivi, não tinha vida antes. Isso é viver, né? Isso é morrer pra viver, né? Isso é entregar pra viver. É o sentido novo que traz o casamento. Porque por mais que tenha uma entrega, uma renúncia, marido e mulher, os filhos, eles, né? E aí nasce o primeiro filho. O primeiro filho muda tudo,
Nós já somos ali daí uma família, 3 pessoas. Ele traz outro conceito de casamento, né? O casamento Isso mesmo. formando família. Formando família, isso mesmo. Frutificando, né? Multiplicando. E aí depois, enfim, né? Outro filho, o crescimento do filho, os desafios do casal quanto ao crescimento do filho. Educação. De cada fase, E isso, né, voltando um de pouquinho, ajuste. ainda tem assim, né? Nas mulheres, o pós-parto. Volta um pouquinho, a gestação dentro do casamento. Uhum. Daí depois o pós-parto dentro do casamento. São vários baques, né? Isso mesmo. Então tem toda linha, são linhas de olhar para o casamento em cada momento, em cada fase. E aí cada um tem a sua história individual. Algumas pessoas têm na sua história marcas de dificuldade financeira, outras pessoas têm na sua história do seu casamento marcas de enfermidades, marcas de luto, marcas de perda, marcas. Então, assim, tantas coisas agregando, tantas cicatrizes que vão se marcando nessa aliança, né? E ela precisa resistir a tudo isso. Então, por isso que eu digo que é um assunto muito imenso, né? Algumas pessoas, né, falaram, a gente já vinha falando nesse assunto, entendia que ele era um assunto que a gente precisava abordar, mas é de uma complexidade gigante, né? Eu entendo isso. Então, a gente vai tentar, assim, tomar alguns enfoques aqui conforme a conversa for acontecendo, até talvez mais direcionar nas nossas demandas reais, né? Mas não quer dizer que a gente não possa vir gravar outras partes com outros enfoques, né? Por exemplo, na parte... Um lugar que tem muito meu carinho é o lugar da preparação do casamento e o recém-casado. É um lugar, assim, eu vivo muito nesse meio, assim, e é um lugar que eu realmente tenho um carinho, porque eu imagino, assim, que dá para prevenir tanta coisa nessa época, né? Sim. Dá para proteger de tanta coisa, assim, o entendimento já vier diferente. E aí a gente tem no casamento essas questões dos duelos de gênero, né? Nessas questões, né, que vêm muito afloradas. Educação de cada um bate muito forte. E eu acredito que isso até aflora mais quando tem filhos. O que vocês acham? Eu acho. Muito. Aflora demais. Dá pra ver certinho, né? Essa mudança de comportamento. Isso. Porque daí tem a minha psicóloga. Ela sabe exatamente o que a gente tá falando. Então vem todo o pensamento de como eu fui tratada na infância, de como eu via meus pais com os meus irmãos ou comigo. E às vezes quer fazer tudo igual, às vezes quer fazer tudo diferente. Isso que eu ia falar, às vezes entra no embate ali, né? Entra em crise. É isso que eu desejo, é isso que eu quero, é isso aqui que é possível, eu não tô conseguindo, porque às vezes a gente carrega, né, muitas vezes traumas, enfim, essas experiências da infância, e olha pro teu filho e tu quer fazer diferente, mas não sabe nem como, né? Eu me vi muitas vezes nessa posição, assim, de, nossa, não era assim que eu queria fazer, mas eu não sei como fazer. Contigo mesmo, às vezes te pegando fazendo igual. Isso, exatamente. E aí, nessas horas, né, a gente vai lá, a gente busca sabedoria, a gente pede perdão pros pais. A gente pede perdão pros pais, a gente pede perdão pro filho, a gente pede perdão pro nosso eu do passado, a gente pede pra todas as circunstâncias, assim, né? Isso mesmo. E pede direção a Deus nesses momentos, mas realmente isso mesmo. existe Eu costumo dizer que... Eu não sei como é que pode que as pessoas tentam criar filhos sem fé. Sem Deus, sem uma conexão com Deus, sem um relacionamento com Deus, que pra mim, sinceramente, no meu olhar, é impossível. E daí eu acho que é nessa hora que se perde o relacionamento, porque a pessoa vai buscar em outras situações. Isso. Porque se não for Deus dentro da casa, isso mesmo, alguma coisa vai se perder. Isso mesmo. E o que vai se perder é o que está perto de ti. Isso. Eu acho que se fosse assim, resumir em tudo, né, em qualquer etapa dessas que a gente comentou e das que a gente ainda vai comentar, é que se a gente tem um ponto de equilíbrio, é o lugar de olhar para o alto. É o lugar de clamar ao Senhor, né? Porque é nesse lugar que, às vezes, um que é mais orgulhoso do que o outro vai se curvar. É nesse lugar, às vezes, não vai ser diante da esposa ou do marido, mas vai ser entendendo que aquilo não agrada a Deus, que Deus não quer aquilo. Meu marido costuma dizer sempre que antes de um marido fiel, tem um homem fiel a Deus. Tem uma mulher fiel a Deus. Porque não há controle, não há hackear Instagram, WhatsApp, né? A gente brinca que tem o monitor ali, todo mundo lá em casa tem o rastreador. Nada disso vai resolver. Nada disso. Então, assim, ser fiel a Deus e ter um marido fiel a Deus é um lugar de descanso para nós, né?
E eu acho uma graça. E eu acho que ter esse olhar para o alvo que é Cristo também ordena a ordem, né? Mas assim, ordena outros fatores de prioridade, né? Porque Isso mesmo. a tendência de quando o bebê nasce, principalmente nas mulheres, né? A tendência principal é o quê? Foco total, 100% para o bebê, para todos, sempre eternidade, né? Então, assim, obviamente que, né, quando o bebê nasce, os dois olhares do pai, da mãe, do marido, da mulher vão estar voltados para aquele filho, para aquela criança, que é a prioridade do momento. Mas qual o momento, sabe, de voltar esse olhar, de prestar atenção, de priorizar o marido ou a mulher novamente, né? Isso. Eu acho que muitas vezes é ali que se perde, né? Então o filho, agora, acima até mesmo de Deus, vai ser a nossa prioridade da nossa casa. Esse vai ser o topo, né? O alto daqui. E aí tudo depois disso fica desgovernado. Espera-se que tudo volte ao normal, sem nenhuma intencionalidade, intervenção. Isso mesmo. Mas não, vai precisar de uma intervenção. É verdade. Vai verdade. Vai precisar de um sentar e conversar. Até mesmo antes, né? Eu, por exemplo, eu já tive... Todo mundo já teve o primeiro filho. E de sentar antes de o bebê nascer, ó. Agora... O que vai acontecer agora, né? Isso mesmo. Nós vamos passar por esse momento. Isso. Então, e depois o diálogo, né? Então, assim, eu acho que um casal... esperar que aconteça naturalmente. Isso, eu acho que dentro desses pontos que a gente vai estar encontrando nesses tesouros que a gente vai mexer aqui, o diálogo... Porque ele vai fazer com que predomine a razão e às vezes a emoção do momento, o calor do momento, ou o desgaste, a exaustão do momento... Se elas estão regadas pelo diálogo, elas vão, né, não ficam tão abrasadas, as coisas ficam mais equilibradas. E um saber como o outro funciona. Que às vezes o nascimento de um filho aflora aquilo que o casal não tem. Aí a questão não foi que o filho trouxe aquilo. É que havia já problemas na relação. E não é que nossas relações vão ser perfeitas, mas problemas de base. Que não eram tocadas no assunto. Problemas de fundamento, ou coisas varridas para baixo do tapete, né? Desequilíbrio em coisas. Então, assim, daí, de repente, a mulher fica mais em casa, ali ganha o filho, fica reservada muito em casa. E aí, aquele futebol do marido antes não incomodava. E, às vezes, era algo exagerado já. Mas, daí, quando nasce o filho, aquilo fica mais evidente. E aí, por que às vezes ela passa a ficar problematizando aquilo? Que era uma coisa que já não tinha equilíbrio antes. Eu conhecia pessoas que jogavam de segunda a segunda-feira, de segunda a sexta-feira, homens casados. Então, quando a gente não entrava nesse assunto porque não fazia tanta Exato, porque na verdade o que ela fazia? Eu vou aproveitar para cuidar das minhas coisas. E na verdade, isso já não era ordenado entre casal. Porque o casal precisa ter o quê? Tempo comum durante o dia, geralmente, né? Regra geral, as pessoas estão trabalhando, estão cuidando dos seus afazeres. Ainda que hoje muito home office, mas o home office, ele não traz essa coisa do diálogo de estar um para o outro. Eles estão ali porque eles estão trabalhando, porque estar em casa é algo melhor, né? Mas quando a gente entende que fazer parte da vida comum da casa é aquilo, sabe? Aí, de repente, assim, aquilo que não incomodava por razões individuais e até egoístas. Por quê? Porque faltou uma percepção de unidade entre o casal. Faltou essa percepção. E daí isso vem à tona. É um problema, vamos acabar o casamento? Não, vamos conversar e vamos se reequilibrar nisso. Alinhar, né? Alinhar, exatamente. Então, assim, não, realmente... É a mesma coisa que a mulher... eu passei por isso também. Eu tava trabalhando antes de ter o filho. E foi um choque imenso, assim, ter que ficar em casa. Meu Deus. E eu já sou, assim, bem passeadeira, né? Gosto de passear. Costeireta, costeireta. E daí o Gustavo, ele percebeu isso, não. De vez em quando deixava... a gente dá uma voltinha. Costeirar. Porque ele tava cansado do trabalho dele, mas eu tava cansada de estar em casa. Isso. A forma com que vocês vão ter esse diálogo também é impactante, né? Porque, como tu falou, o caso do futebol, por exemplo, pode se tornar uma cobrança, aí a mulher vai ficar, né? No ouvido também. Isso mesmo. Ele não vai ter a menor paciência, discernimento de, tipo assim, então vamos sentar pra conversar. Isso, não. E às vezes tu fica espinhosa e tu não mexe naquilo diretamente, mas tu fica briguenta, tu fica brava, tu fica, mas ele não tá me vendo. Não, às vezes ele não tá mesmo, mulheres. Botem uma coisa na cabeça de vocês.
Mas tá na cara, tem que ser dito. Tem que ser dito. Desenhado se for preciso. Às vezes eles não estão vendo, é verdade. Pronto. Simples. Vamos entender isso, já resolve um monte de coisa. Já. Porque ele tinha que me perceber, exatamente, gigante, ele tinha que me notar, né? ele tinha que me ver, ele tinha que... Tinha. Mas assim, Não é vamos lembrar verdade, o quê? né? O homem, ele é foco único. A mulher é que ela é, né, multifocal. Então, essa percepção já vai ser diferente. Né? O homem é assim, é dele. Ai, como melhora quando a gente entende isso, né? Nossa, daí uma resolve simples- 50% dos próximos problemas que nós vamos falar. Porque uma simples fala. Não Isso. precisa nem, às vezes, sentar pra conversar. Às vezes só Isso. fala. Meu marido que diz, aí ela imonou, a gente fica pensando o que foi. Será que foi isso? Será que foi aquilo outro? E às vezes não pensa nada do que era de verdade, porque foi semana passada. Tipo assim. Porque a gente é complicadinho também de perceber isso, né? Temos que jogar a verdade no ventilador aqui. Exatamente, pra não dizer outra coisa. Vamos Né? colocar, é complicado. Né? E esse ajustar de expectativa mesmo, assim. Teve um feriadão aí que passou um tempo atrás. Gente, eu já fico esperando, assim, sabe? Tipo, nossa, quantos dias? É 4? É 5? Primeiro eu vou fazer isso, segundo isso. E todos de sair de casa, obviamente. Não tô nem de... Nossa, nem falando de coisas muito... Sim, sim. Nós vamos ali na pracinha da esquina passear, entendeu? Nós vamos andar Vamos viver aquela vida simples de família toda programada. Isso, sabe? E aí... Nossa, a programação dele era tipo, ficar uns 4, 5 dias em casa. Nossa! Por quê? Porque exatamente isso. Como é que é? Os Capinando o terreno. Que ele... eu tô só vendo um filme com as crianças, enfim. Isso, ficar super de boa, e não é com os serviços que a gente tá pensando Não, que quer que toda eles aquela façam lista. quando chegar o feriado, né? Porque esse alinhar de expectativa. Então, Isso assim, eu tô mesmo. planejando sair os 4 dias. Ele tá planejando ficar os 4 dias em Isso casa. Por quê? mesmo. Porque ele já sai todos e eu Isso fico mesmo. todos em casa. Exatamente, a Isso, nossa... né? exatamente. Então, sentar para alinhar. Tá, olha só. Um dia de descanso e 3 de passeio. Pedra, papel, tesoura, tipo assim, né? De quantos a gente vai sair, vamos. Ou então olha a previsão, chuva todos os dias. 4 dias em casa. Tá, posso decidir o filme, pelo menos? Deixa eu escolher as branquelas. Ai, amiga. Ai, meu melhor, Deus do céu, meu eu não Deus. posso ficar falando disso Acabou no de- YouTube. Acabou de entregar filme. Não, e daí depois vai ficar capaz de não passar, né? Passa. A Na gente peneira. é branquelas, eu e tu. Pronto, nós somos. As branquelas. Pronto. Se eu der algum filtro de diretrizes aí, ferido de diretrizes, a gente já sabe que Já não tem uma nada, justificativa. não é nada a ver com filmes, é coisas da nossa realidade, minha e da Graça. A gente é bem Ó, dá pra ver. Amiga, deixa eu te perguntar aqui, dicas práticas agora. Sobre diálogo, né? A gente acho que já falou um pouquinho. Sobre esse alinhar as prioridades. Dicas práticas. O filho nasceu. Prioridade total agora tá sendo ele. Como voltar a esse normal? Como priorizar o outro novamente? Porque existe um esforço ali, como tu falou, né, amiga? É. Não vai ser natural. Às vezes tu não tá- Intencionalidade, eu acho que é a palavra Isso. que a gente mais pode usar, né? Desde educação, desde saúde do casamento, desde vida com Deus. Requer um esforço, não é o espontâneo vai ser inverso. Porque às vezes, quando o bebê tá ali, recém-nascido principalmente, ou nos primeiros meses, a nossa tendência não vai querer ser de sair, por mais que tu ame o marido, Isso né? Eu mesmo. pensava assim, nossa, eu amo, eu quero muito estar com ele. Mas agora, meu Deus, são tantos medos diferentes, sabe? Como é que eu vou deixar o bebê? Como é que, sabe? Isso Passa mesmo, tanta tragédia isso ali na mesmo. cabeça da mãe, Aham. que a gente vai postergando. Isso. Né? Vamos fazer. Isso. Então, assim, beleza, vamos fazendo alguma coisa em casa, vamos ajustando. Isso. Mas, assim, dicas práticas, sabe? É. De ter esse olhar de volta. para o Eu outro. acho que assim, o momento da conversa, poxa, se conseguir conversar antes do bebê nascer, isso é Uhum. muito legal, né? Acho que conseguir. E aí depois aconteceu, nasceu. Eu acho que o papel dos maridos: olhar para a esposa, blindar a esposa, proteger a esposa. Porque ninguém melhor do que o marido sabe como ela funciona, deveria saber. Então vai entender na expressão dela, no cansaço dela, tem 1 milhão de coisas acrescentadas. Precisamos, assim, entender também o fato, se a gente está falando de um pós-parto imediato, né, 40 dias após o parto, gente, eu costumo dizer, puerpério é uma onda, mergulha que passa. Uhum. Então, Tem assim, que evitar, né? é paciência, viver o momento, sabe? E isso é para todos da casa, só que a mulher vai estar vivendo no corpo. Isso, hormonalmente falando, recuperação de parto, aleitamento, tem uma série de desafios que podem ficar acrescentados nisso. Então, assim, viver os dois esse processo. Eu costumo dizer que, às vezes, assim, eu sempre tive ajuda da minha mãe, da minha sogra,
Mas elas sempre foram tão maravilhosas nisso, que, além do que, assim, eu sei que tem gente que acentua muito o problema com a sogra nessas fases, né? Que entra outra história. Eu sou abençoada, porque a minha sogra é minha segunda mãe. Então, assim, mas o que era o papel delas? O entendimento que elas tiveram e a posição que a gente conseguiu organizar que elas vivessem. Elas cuidavam da comida, da roupa, da casa, aquilo que no momento a gente não podia fazer. Aquela coisa, deixa que eu seguro o bebê pra você dormir, entende? Esse olhar de cuidado pra mãe, porque assim, gente, ajudar uma mãe puérpera não é fazer o que você quer, é fazer aquilo que ela precisa. E o precisar, às vezes, não é ficar com o bebê no colo o tempo todo, às vezes ela quer fazer isso. Então, às vezes é varrer a casa, é dobrar as roupas, é limpar o banheiro, é fazer uma comidinha gostosa, sabe? Minha mãe também tem muito esse olhar, muito, muito, muito. Ela me ajudou muito, né? Então, lá em casa, ela pegou férias pra ficar cuidando, não era nem de mim, do Oliver, era de mim. A mãe. Dizem, né? A mãe cuida da filha, eu falei né? muito, assim, ela se absteve muito no momento que ela também é uma novidade, ser avó. É a primeira vez dela sendo avó. E ela se absteve desse momento dela pra cuidar de mim. Pra servir, né? Isso é pra servir, era né? necessário, Isso, né? isso. Assim, ó, de questão de eu fazer o Oliver dormir e eu querer dormir também, sem mãe, mas a mãe pode deixar ele aqui do meu lado? Porque eu queria que ele ficasse Isso ali mesmo, do a meu gente quer lado. dormir com a mãozinha em cima, abrir o olho, já tá ali, né? Com óculos, né, Grazi? Sempre o óculos. Resgatando. E daí ele ficava do ladinho assim na cama e eu do ladinho também. Lógico que minha mãe queria ficar com ele também, mas ela não, ela fazia a minha vontade, deixava ele ali. E ela fazia isso. É tão emocionante, a gente se sente tão amada nessa a mãe hora, fez né? o mesmo, Então, ela pegou licença, pegou férias, fez de tudo pra encaixar dos dois nascimentos ali, né? Pra me ajudar justamente As minhas nisso, já tem assim. quase aposentadoria. Devia contar no tempo do serviço. Aquela coisinha de chegar e... aquele cafezinho assim na hora, aquela Ai, comidinha come, fresquinha. filha. Não, podia ter visita lá em casa. Agora ela vai comer porque ela tem que amamentar. Senta aqui. Nossa, eu acho que eu tô precisando só de um dia. Né? Todas nós, né? E é engraçado porque às vezes ela via, tipo assim, tem hora que não dorme. E eu tava lá naquela e Jesus, me ajuda. Esvaziou as duas vezes. Foi. E ela às vezes ficava olhando assim, sabe? Tipo, queria ajudar, mas tava ali. Tô aqui se precisar. Aí assim, mãe, agora vai lá. Sabe? Era tudo que eu tava querendo, tudo que eu precisava. Aí parece que passava pro colo em 2 minutos dormia, né? Tipo, milagre. Só porque a gente tava muito cansada. Provisão, assim, no momento. Mas a gente, obrigada. eu acho assim que é a realidade de poucos, ou de metade, não sei, não é a realidade de muitos, né? Mas aí a gente entra numa esfera diferente, mas eu acho que o papel do marido é muito importante. Porque, por exemplo, a gente não vai estar lidando de responder as pessoas. Ele tem que dizer, não, hoje não posso receber visita. Então, acho que o marido fazer esse papel de blindar no nascimento do filho, principalmente nesse começo. E aí depois, sim, passou, entender, porque a gente vai ficar numa tendência de repente, ficar muito reclusa, né? Então, o marido ter essa iniciativa, vamos sair, não tem problema levar criança, gente. Criança dorme quando sai, que é uma maravilha. Quer ver nessa fase do bebê conforto, onde bota fica. Quanto mais barulhento o lugar, melhor. Esquece até de acordar pra mamar. Uma maravilha, a gente sai, fica com o peito vazando. E assim, né, realidades também que, às vezes, o casal não tem como sair, porque tá... questão de financeiro mesmo, tá todo priorizando fralda e leite, e muitas coisas acontecendo dentro da casa. E no nosso caso a gente teve que comprar leite, não podia amamentar, então é caro também. Então tinha muitas situações que às vezes a gente não podia esbanjar, mas assim, Deus dá graça demais nessa parte financeira, a gente já falou sobre isso, né? Sim. Que não pode também. Mas o fato de tu botar o neném dormir, ir lá pra sala, assistir uma TV junto, voltar aos poucos a rotina que era quando vocês faziam sozinhos. Aos poucos, às vezes tu não vai conseguir assistir um filme inteiro. Isso não. mesmo. Até porque tu vai dormir, né? Vai dormir. Tu vai dormir. Não, agora vamos ter um momento só nosso de falar sobre o casamento. O bebê vai acordar pra Aí daqui a pouco tá os dois... olha ali que bonitinha a foto dele hoje, né? Leva eletrônico. Os dois e a questão assim, né? Quando a gente fala de sair, às vezes a gente correlaciona com algo sair para jantar, mas às vezes é assim, sair para dar uma volta na quadra. Com o carrinho do bebê. É tirar a mulher desse ambiente que ela tá o tempo todo reclusa. Às vezes a mulher trabalhava fora até então do nada naquele parão. Né? Esse entendimento. Mas aí o homem precisa entender. Ele precisa, mas a gente pode ajudar eles a entender.
A gente pode conversar no momento assim, eu tô precisando sair, tu me ajuda. Eu não tenho força, eu não consigo, eu não tô conseguindo viabilizar isso. Beleza. Tem que ir lá no mercado comprar, tem que ir na farmácia comprar o leite. Eu vou dizer, me bota no carro e me leva só pra eu saber que a vida continua lá fora. Aí eu lembro que eu via as luzes da avenida, eu ficava assim, ai, o mundo ainda tá aqui. Que só nós que eu lembro da minha cena, gente. Eu lembro da minha Muito. cena, me leva no carro. Aí olhando assim, olha, rodoviária. Eles acham graça, gente, né? andando de ônibus. Os ônibus ainda ali no amarelinho, gente. Eles acham Ficava graça, assim, tipo assim, nossa, tá fazendo toda essa força só pra ir na farmácia, na padaria. Sendo que, tipo assim, faz 5 dias que tu ganhou filho. Sim. Tu tá só 5 dias sem ver aquilo, parece que o mundo mudou. Quando eu saía pra levar o lixo na rua, quando eu botava o pé pra fora da porta, eu me dava conta, e eu fazia o cálculo. Eu acho que faz de 4 a 5 dias. Sim, Tipo assim, que eu não colocava o pé pra fora da porta de casa. Mesmo. Porque aquela coisa, estender roupa era a mãe, era sogra e tal. aham. E eu ficava assim, gente, olha só como é forte. Sabe? É exatamente essa coisa, Isso, existe é. um mundo aqui O fora. mundo aqui fora, exato. Aí, assim, a gente precisa lidar com 2 coisas importantes, iguais e muito diferentes. Não sei se a gente vai lidar com isso na parte 1, na Eu parte acho 2. que na parte 2. É, né? É. Nossa, a gente tá bem... Bem próximo capítulo, né? Aham. Criou um suspense Olha, legal só criou um aqui suspense, agora. né? Aham. Mas essas 2 coisas importantes eu não posso me esquecer. Então tá. Mas Tá. são 2 coisas tão importantes Então, quanto. fechou. A gente vai encerrar, então, rapidinho. Pra não esquecer. Isso A gente vai mesmo. gravar agora. E acompanha a parte 2, vai sair já na próxima quarta-feira. Então, a gente vai... É só uma semaninha de Só uma curiosidade. semaninha de curiosidade. A gente vai soltando spoiler aí durante a semana. E a gente volta quarta-feira que vem. Obrigada. Até mais.